Olá, bem-vindos ao workshop Conectividade 5G na Amazônia. Meu nome é Rodrigo Cavalcante e eu vou falar nessa apresentação sobre as contribuições da Universidade Federal do Ceará para a tecnologia 5G, particularmente as contribuições advindas do GTEL, Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio. Eu tenho um doutorado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, sou professor titular da Universidade Federal do Ceará, fundei e coordeno o GTEL e tenho cerca de 20 anos de experiência liderando projetos em parceria com a indústria de telecomunicações. Nessa palestra, minha intenção é, portanto, compartilhar um pouco dessa experiência, contando um pouco da história das contribuições que a Universidade e o GTEL deram, particularmente nesses últimos anos, para a tecnologia 5G, e com isso apresentar ao público exatamente um exemplo de como a Universidade Brasileira pode participar desse processo de uma maneira ativa. A minha agenda está dividida em apenas 3 tópicos. Uma breve revisão do histórico de atuação do GTEL e da UFC em comunicação móvel celular, como primeiro ponto. Algumas considerações gerais sobre como a universidade, de uma maneira mais geral, pode contribuir com novas tecnologias de comunicação. E, em terceiro lugar, em terceiro ponto, aí sim algumas contribuições mais específicas, alguns exemplos de contribuições mais específicas do GTEL para a tecnologia 5G. Portanto, em resumo, uma revisão histórica, considerações gerais e exemplos mais específicos dessas contribuições. Falando então, primeiro tópico, o histórico da atuação do GTEL. Falando da Universidade Federal do Ceará como um todo, a nossa universidade completa esse ano 65 anos, nesse ano de 2020. E a área de telecomunicações da Universidade Federal do Ceará se desenvolveu de forma mais robusta a partir dos últimos 20 anos, foram desdobramentos dos últimos 20 anos. O GTEL, propriamente, foi criado no ano 2000, ainda no contexto do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC, a partir de um grupo de professores que tinha uma atuação mais focada em telecomunicações. Seguiu-se a isso a criação do Departamento de Engenharia de Teleinformática em 2001, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática criado em 2005, que hoje tem mestrado e doutorado e conta com o conceito 6 da CAPES. E, por fim, a criação do curso de graduação em Engenharia de Telecomunicações propriamente dita, que se desmembrou do curso de Engenharia de Teleinformática em 2015. Então essa é a trajetória de uma área que hoje podemos considerar consolidada em graduação, em pós-graduação, em pesquisa e desenvolvimento na Universidade Federal do Ceará. O GTEL, portanto, foi criado no ano 2000 e foi criado dentro de uma perspectiva já muito clara de parcerias com a indústria. A fundação do GTEL se deu na percepção que engenharia sem indústria é inconcebível, no sentido de que a engenharia visa, de fato, a aplicação da ciência em problemas concretos, e telecomunicações é uma base já naquela época, e hoje mais do que nunca, do desenvolvimento socioeconômico da humanidade. Portanto, a parceria com a indústria no GTEL tem inclusive precedência em relação às parcerias acadêmicas, no sentido de que as parcerias acadêmicas são uma ocorrência natural da atividade acadêmica, mas no Brasil em particular ainda não é tão comum, mesmo naquela época, há 20 anos, menos ainda, né? Naquela época, há 20 anos, as parcerias da academia na área de telecomunicações com a indústria. Então, e ainda particularmente na região Nordeste. Então, houve essa intenção muito clara. Isso permitiu ao grupo se estabelecer,
criaram a infraestrutura própria, a qual todos estão convidados a visitar oportunamente, no campus do PC em Fortaleza, portanto uma estrutura com uma edificação, com um laboratório próprio, com infraestrutura computacional. E o GT hoje, ele é um grupo com aproximadamente 50 colaboradores, dos quais 15 pesquisadores doutores, algumas dezenas, portanto, de estudantes de pós-graduação, e é esse grupo que trabalha junto, pensando, portanto, em soluções para avançar a fronteira do conhecimento e a fronteira da tecnologia em telecomunicações. As linhas de pesquisa do GTEL estão divididas em 3 principais eixos. Né? Nós temos uma linha de pesquisa em antenas e transceptores, uma linha de pesquisa em processamento de sinais aplicado à comunicação sem fio e uma linha de pesquisa em alocação ou gerenciamento de recursos de rádio. Esses são, digamos, são os nomes, são os termos oficiais e mais técnicos que descrevem as nossas linhas de pesquisa. Se nós pudéssemos redesenhar essa figura com elementos físicos e tentar uma explicação um pouco mais intuitiva, nós estamos falando dos smartphones, quando nós falamos de arquitetura de transceptores, nós estamos falando das antenas das operadoras, quando nós falamos da linha de pesquisa em antenas, particularmente antenas inteligentes, que eu vou comentar um pouco mais à frente, e um termo engraçado chamado MIMO, que é uma forma em inglês de se referir a um número maior de antenas, um grande número de antenas transmissoras e receptoras. Esse seria então um elemento, digamos assim, que conecta, né, o seu smartphone com a internet, que seria essa nuvem do lado direito. E da internet, o que é que nós desejamos? Nós desejamos qualidade de serviço, né? Estabilidade das conexões, velocidade de download, vídeos que não são interrompidos, não é isso? Isso é qualidade de serviço, isso tem muito a ver com a alocação de recursos, com o gerenciamento dos recursos que a rede disponibiliza para o operador. Como é que o operador, portanto, otimiza esses recursos, direciona recursos como a largura de banda, como a potência de transmissão, como o número de antenas, né, da conexão, de maneira a garantir essa qualidade. Portanto, esses 3 elementos, né, a forma como os smartphones codificam a informação digital, está na essência da arquitetura dos transceptores, a utilização de múltiplas e diversas antenas nas torres das operadoras é algo que nós podemos chamar então de antenas inteligentes em MIMO, e uma inteligência que organize os recursos da rede de maneira a garantir uma suave qualidade de serviço satisfatória para o usuário final, forma a nossa terceira linha de pesquisa. E como nós vamos ver nos próximos slides, são linhas de pesquisa que continuam sendo, elas eram relevantes há 20 anos e continuam sendo continuam formando a base da evolução das tecnologias de comunicação móvel celular. Como a universidade pode contribuir com uma nova tecnologia de comunicação? Veja, a universidade faz pesquisa, né? A indústria também faz. Né? Então, existe um espaço de colaboração. Como é que isso pode se dar? Eu vou falar, portanto, um pouco da nossa experiência e da nossa visão. O lançamento de uma nova tecnologia móvel celular, de uma nova geração, portanto, pode ser dividido em 3 grandes ondas ou 3 grandes fases. Né? A fase de pesquisa, a fase de padronização e a fase de implantação. A fase de pesquisa é onde ocorre um conjunto de estudos preliminares, prospectivos, sobre soluções tecnológicas que podem fazer com que a nova geração apresente ganhos substanciais de desempenho em relação à geração atual. Então, a gente pode ter, por exemplo, um objetivo de ter uma capacidade de download, por exemplo, uma velocidade de download 10 vezes maior no 5G do que no 4G.
Então, na fase de pesquisa, a indústria e a academia podem colaborar, inclusive, buscando propostas, soluções técnicas, novos avanços teóricos também, que permitam esses saltos na capacidade de download, na quantidade de usuários, na confiabilidade, na latência, né, que é o atraso com que a rede responde aos seus pedidos do usuário, né, para baixar um arquivo, para enviar uma informação. Ou seja, a pesquisa vai ser justamente essa tábula rasa em que as pessoas, os pesquisadores, os engenheiros podem pensar de forma mais livre, propondo soluções como um grande brainstorm. Evidentemente que essas soluções elas têm que passar por um crivo de que não só elas dão ganho de desempenho, como elas são eventualmente factíveis, né, do ponto de vista de custo. E aí eu falo de um custo não só financeiro, mas um custo tecnológico mesmo da sua implementação, ou seja, se são soluções realmente factíveis, se o custo-benefício de implantar essa solução se justifica, né? Então esse é o período da pesquisa. Uma parte desses estudos, portanto, aquelas soluções mais promissoras que são verificadas aqui na fase de pesquisa, elas serão padronizadas a partir de um esforço conjunto que envolve os grandes atores da indústria, através de um processo de muita discussão em que serão selecionadas soluções tecnológicas que serão parte do padrão, parte, portanto, da especificação técnica da tecnologia. Elas irão para documentos oficiais que especificam a tecnologia 5G, permitindo que os fabricantes de vários países, né, de várias origens, fabriquem equipamentos compatíveis entre si, o que gera ganho de escala. Tá? E mesmo o conjunto de especificações, uma parte dessas especificações vai ser aquilo que é considerado mais essencial, mais fundamental para a definição da tecnologia, e é isso que normalmente é implantado inicialmente, pelo menos nas fases iniciais de implantação comercial, são aqueles aspectos do padrão mais essenciais, mais críticos, que digamos que formam uma versão básica da tecnologia. Fazendo uma analogia, como se você fosse comprar um automóvel, tem a versão básica e tem versões com opcionais, às vezes com uma motorização mais sofisticada. Então, em algum grau, essa analogia vale para a tecnologia de comunicação móvel celular. A implantação inicial costuma ser com a versão mais básica, mas o padrão ele permite, ele documenta versões mais elaboradas, funcionalidades que não são essenciais, são opcionais, que permitem com que a tecnologia evolua, né? E o próprio processo de padronização ele evolui também durante a fase de implantação. Como vocês veem, essas ondas elas não são completamente separadas, elas têm fases de sobreposição. Então a pesquisa ela continua algum tempo ainda durante a fase de padronização, e a padronização continua algum tempo ainda durante a fase de implantação. Elas têm alguma sobreposição, mas evidentemente que com o passar do tempo, conforme a tecnologia amadurece, essas fases elas vão sendo reduzidas de intensidade. O período de tempo entre o início da fase de pesquisa e o início da fase de implantação de uma tecnologia móvel celular, de uma nova geração, costuma levar, historicamente tem levado algo em torno de 10 anos, o que para alguns pode ser considerado um período muito longo. Então, de fato, a tecnologia 4G ela começou a ser implantada há cerca de 10 anos, na virada da década de 2009, 2010, né, começou-se a ter as primeiras implantações de redes 4G. E agora, em 2020, final já de 2019, 2020, nós estamos tendo a implantação das redes 5G. Esse período relativamente longo ele se justifica, primeiro, porque é um processo que envolve uma indústria que precisa, aqui na padronização, a indústria precisa discutir e concordar sobre um padrão único, né? Então não é uma indústria específica, uma empresa específica que está desenvolvendo lá o seu sistema operacional. Não, é um conjunto de empresas que precisa discutir, debater e concordar sobre uma especificação técnica única que será a base da tecnologia. Portanto, esse em si já é um processo, o processo de padronização em si já tem uma demora natural. Um outro aspecto que é importante,
as operadoras precisam maturar investimento entre uma geração e outra, né? Portanto, o investimento para a implantação das redes 4G, que continua ainda em andamento, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil, ela precisa de um tempo de amortização, né? Para que as operadoras possam fazer um novo investimento em uma nova tecnologia. Vale a pena também destacar a questão do espectro. O espectro é a banda, as faixas de frequência, né, precisam ser encontradas para uma nova tecnologia. Muitas vezes isso envolve aspectos regulatórios complexos, como digamos assim, o redirecionamento de uso de bandas de espectro que estavam alocadas para um serviço, né, aqui no Brasil, por exemplo, uma parte da banda que era alocada para televisão, para difusão de sinais de televisão digital, uma parte dessa banda foi redirecionada para a banda larga móvel 4G. Esse é um processo complexo, porque envolve interesses, envolve custos. O próprio leilão do espectro, né? O espectro é um bem público, regulado, fortemente regulado. Isso tem um processo, inclusive, com questões jurídicas importantes. Portanto, se justifica nesse sentido o prêmio que se espera e que nós podemos dizer que temos tido dessa espera tão longa são sistemas, de um ponto de vista de engenharia, bem projetados e uma harmonização globalizada da tecnologia que permite que você, com um smartphone na mão, possa circular hoje o mundo inteiro praticamente, mantendo-se acessível. Né? Porque há uma harmonização de tecnologias, há uma harmonização entre as operadoras, há uma harmonização das faixas de frequência que permite essa versão globalizada das tecnologias de comunicação móvel celular hoje. E esse é digamos, o resultado positivo desse processo muito coordenado, com muitas etapas e com muitos passos que acaba gerando, né, esse período relativamente longo entre gerações. A principal janela, na nossa visão, de oportunidade para o impacto da pesquisa universitária é justamente, não chega a ser uma surpresa, né, os primeiros anos que constituem a etapa de pesquisa em direção à padronização. Então, se são 10 anos, talvez os 5 primeiros anos, ou um período aí de 5 anos aí, dentro dessa janela de 10 anos, aí talvez a partir do segundo ano, porque inicialmente há inclusive algumas dúvidas quanto aos objetivos. Há até uma discussão inicial no começo da pesquisa, que é quais são os objetivos de capacidade, de qualidade, de latência, de confiabilidade dessa nova tecnologia. Quais são os casos de uso, né? Quais são as possíveis novas aplicações que vão demandar essas novas funcionalidades. Isso normalmente a indústria consegue fazer muito bem, né? Porque ela obviamente está mais próxima dos usuários e mais próxima dos futuros usuários daquela tecnologia que está em discussão. A academia ela ganha muita importância, principalmente se nós estamos falando de uma pesquisa que tenha consequência prática, né? Claro que a academia pode sempre fazer uma pesquisa mais desvinculada de um interesse industrial imediato, e isso é interessante e tem o seu papel pensando, né, em coisas que eventualmente venham ou não ter utilidade prática, mas uma pesquisa de engenharia que realmente tenha como meta ter impacto prático vai exatamente precisar dessas, digamos assim, desses goals, né, desses objetivos, para que a gente possa ver se as propostas acadêmicas contribuem, né, para que aquela tecnologia em discussão alcance 10 vezes mais velocidade de download, 10 vezes maior capacidade por unidade diária, 10 vezes mais confiabilidade, né, uma redução de latência de 50%, por exemplo. São possíveis indicadores de desempenho-chave que as propostas acadêmicas irão tentar endereçar. E aí é possível que haja um espaço para influenciar a indústria, direta e indiretamente, a adotar algumas dessas soluções da academia. Portanto, existe esse timing aí. Não que, de novo, a pesquisa, como vocês veem pela figura, existe uma onda de pesquisa que continua ainda em sobreposição com a fase de padronização. E uma pesquisa aí talvez mais específica, mais tecnológica do que fundamental,
né? Mas o impacto maior, sem dúvida, nessa janela inicial, antes que o processo de padronização ganhe tração, é onde eu vejo que há uma janela interessante de contribuição da academia. E quais as formas de contribuição? Onde é que essas contribuições podem ganhar corpo, se manifestarem, serem expressas? Existem 3 formas de documentação fundamental que vão permitir que a academia se expresse nesse processo de influenciar, de participar, de contribuir com o desenvolvimento de uma nova tecnologia de comunicação móvel celular. Idealmente, seria o documento aqui do lado esquerdo, que é um documento de padronização. O principal organismo de padronização em comunicação móvel celular é o 3GPP. O 3GPP é um organismo que, portanto, agrega atores, não só a indústria, a academia, operadoras, mas puxado e, digamos assim, influenciado principalmente pela indústria de telecomunicações e através do 3GPP que são nesse fórum, digamos assim, que são debatidos e eventualmente votados e aprovados os documentos oficiais que representam a especificação técnica dos sistemas 3G, 4G, 5G. Então, idealmente, quer dizer, contribuições que eventualmente estão em documentos do padrão 3GPP, evidentemente que inequivocamente estão participando, estão contribuindo de forma direta. Por outro lado, é muito difícil, de forma geral, as universidades conseguirem emplacar uma especificação, justamente porque esse é um fórum, digamos assim, que os interesses da indústria são os mais importantes e os mais relevantes, afinal de contas, são eles, a indústria, que irão fabricar esses equipamentos, que irão operar juntamente com as operadoras aí também da mesma forma. E, portanto, evidentemente que a força, e é natural que seja assim, da indústria, das operadoras no 3GPP seja a principal força que direciona, né, as contribuições. Mas, evidentemente que através de parcerias com a indústria, a universidade pode eventualmente ter contribuições suas incluídas nos documentos do 3GPP. A forma mais comum da universidade contribuir com novas tecnologias é de uma maneira mais indireta, através de publicações. As publicações são o meio natural das universidades expressarem seus resultados, suas pesquisas, o sistema de revisão por pares, né? E o conjunto, né, de resultados que são publicados na literatura, eles influenciam a indústria de uma maneira mais indireta. Eles mostram tendências, eles mostram limitações, eles mostram também o potencial de novas ideias. Os artigos científicos, os artigos técnicos em publicações, pela sua própria natureza, não serão capazes muitas vezes de levar em conta todos os fatores práticos, né? Muitos modelos teóricos, principalmente os modelos teóricos, são simplificados. Existe a estratégia de trabalhar com simulação computacional, que pode ser um meio termo entre a prototipagem e o estudo puramente analítico. Mas o conjunto de publicações, a atividade acadêmica no seu volume, que é bastante grande, irá lançando luz, né, sobre limitações, potenciais, e, portanto, é uma discussão válida que a indústria certamente acompanha e observa. Tá certo? E a terceira forma, que talvez seja uma forma mais interessante e, se você quiser, um meio termo entre um documento de padronização e um documento de publicação técnico-científica, seria a patente, o patenteamento. O patenteamento, ele tem o seguinte aspecto, né? Ele pode ser um documento, a patente ela pode realmente representar, sim, uma ideia com algum grau de abstração. Né? Isso é interessante. A patente, ela não necessariamente, assim como um artigo científico, ela não precisa que você tenha feito uma implementação. Em um certo sentido, ela é até mais abstrata, pode até ser mais abstrata que um artigo científico, porque uma patente ela pode ser concedida com base numa ideia. E um artigo científico, normalmente, nós estamos buscando também validar essa ideia através de resultados. A patente é interessante, sim, que você tenha resultados que subsidiem
a validade da ideia. Mas da mesma forma que um artigo técnico científico, a patente pode ter sim um grau de abstração importante. Porém, ao mesmo tempo, a patente ela precisa claramente ter um valor, principalmente se for uma patente da indústria, ela precisa ter um valor de aplicabilidade. Então, há um crivo de valoração tecnológica na patente que não necessariamente você vai encontrar no artigo técnico científico. Né? Que significa que aquela ideia é execuível, que ela de alguma forma se enquadra num sistema, conversa com um sistema tal como ele está sendo concebido. Né? E na experiência do GTEL, as patentes acabam sendo um caminho interessante de interação com a indústria. Então, quando o GTEL escreve uma patente com um parceiro industrial, em conjunto com um parceiro industrial, nós conseguimos, isso é feito antes da publicação, né? Porque a publicação, ao tornar pública a ideia, portanto, a patente já não é mais possível. Mas então, antes da publicação, a ideia acadêmica ela é trabalhada de forma conjunta com a indústria, de maneira que possa ser patenteada. E nesse processo, a ideia acadêmica passa por algumas reformulações, algumas coisas, algumas hipóteses talvez muito idealizadas, uma melhor especificação das interfaces, de como aquela nossa ideia vai ser encaixada dentro de um sistema que já está sendo, né, discutido em nível de padronização, o que futuramente será. Portanto, a discussão conjunta de uma patente da universidade com a indústria, na nossa experiência, tem sido um espaço muito interessante em que a colaboração ganha, digamos assim, um contorno em que o melhor de cada parceiro pode ser trazido para a mesa, misturado, discutido e formatado de uma maneira que o resultado final continua sendo a base de um trabalho acadêmico, que posteriormente nós tendemos normalmente a publicar, mas ao mesmo tempo forma também a base de uma contribuição tecnológica que pode eventualmente terminar dentro de um documento ou citação, mesmo que seja uma citação da patente, dentro de um documento de padronização. Fora a questão de como contribuir, vamos perguntar também onde contribuir. E aqui nós estamos falando em que nível das camadas do modelo, conhecido modelo de camadas TCP/IP, nós podemos, como universidade, contribuir. Bom, aqui, claro que isso vai depender muito da área de atuação de cada universidade, grupo de pesquisa, departamento, etc., né? Aqui nós temos uma versão bem simplificada do modelo de camadas, com apenas 4 camadas: acesso, rede, transporte e aplicação. Veja, quando se fala em tecnologia 5G, 4G, etc., nós estamos falando principalmente de acesso, né? Já que as camadas superiores, rede, transporte e aplicação, têm convergido, né? Têm convergido para determinadas soluções que já não dependem tanto mais da camada de acesso. Onde há uma diferenciação hoje maior é no acesso. Então você tem acesso por fibra ótica, você tem acesso por cabo coaxial, você tem acesso por Wi-Fi, você tem acesso por 4G, 5G. Rede e transporte são os protocolos, né, TCP/IP, e aplicação nós temos observado, né, naturalmente a convergência, por exemplo, em torno dos sistemas operacionais Android, iOS, etc. Ou seja, as aplicações rodam sobre sistemas operacionais, né, que estão nos nossos smartphones. Então, existem inovações, mas em telecomunicações propriamente nós estamos falando principalmente da camada de acesso. E é justamente aí que o GTEL atua. A camada de acesso pode ser subdividida em 2 camadas, né? A camada física, a camada de acesso ao meio propriamente dito, o controle de acesso ao meio, camada MAC, e é aí que realmente nós atuamos, né, principalmente. Podemos ver também esse onde contribuir pela ótica do 3GPP. O 3GPP está dividido em 3 grandes grupos de especificação técnica: o grupo de rede de acesso, o grupo de núcleo de rede e terminais e o grupo de aspectos de serviço. E cada um desses grandes grupos estão divididos em working groups, né, que portanto, atacam aspectos específicos desses grandes grupos. E justamente o GTEL, novamente, vai se encontrar atuando principalmente
no grande grupo de rede de acesso e particularmente no subgrupo 1 e 2. O subgrupo 1, camada 1, e o subgrupo 2, ele chama aqui de camadas 2 e 3, que seriam eventuais subdivisões da camada MAC. Né, controle do enlace de rádio, alocação de recursos, né, gerenciamento de recursos, múltiplo acesso, são aspectos que vão estar aí na camada 2, enquanto que na camada 1 estão todos os aspectos do transceptor, de múltiplas antenas, não é isso? De modulação, codificação, etc. E um dado interessante que eu trago para vocês aqui, um levantamento recente que eu verifiquei, as duas camadas em que o GTEL atua, e eu diria que a maior parte dos grupos de pesquisa acadêmicos do Brasil atuam também, na área de telecomunicações especificamente, eu me refiro, justamente são as duas áreas que têm a maior quantidade de patentes. Né? Esse levantamento foi atualizado em janeiro desse ano, de 2020, mostra que o número basicamente o quadro de patentes depositadas declaradas como patentes aplicáveis à tecnologia de quinta geração, é dominado por essas duas tecnologias. Cerca de 12 mil patentes, em média, na camada física e na camada de acesso. E a diferença já é uma diferença muito grande para as outras camadas e para os outros grupos. Né? Portanto, você vê que outros aspectos aí da rede de acesso, o número de patentes já cai bastante. Isso mostra que as tecnologias móveis celulares continuam sendo fundamentalmente definidas por essas duas camadas mais básicas, as mais baixas, né? A camada física e a camada de acesso. É aí que continuam estão concentradas a maior parte das inovações. Finalmente, a terceira e última parte da minha apresentação, eu gostaria de falar de alguns projetos e contribuições do GTEL para a tecnologia 5G. Eu começo falando de dois projetos que o GTEL participou na parceria Brasil-Europa, União Europeia, o programa chamado Horizon 2020, em que eu passarei muito rapidamente, mas deixarei os websites desses projetos para que vocês possam, quem tiver interesse, ver mais detalhes. O primeiro projeto é o Futebol, cuja sigla quer dizer essa Federated Union of Telecommunications Research Facilities for an EU-Brazil Open Laboratory, que rodou de 2016 a 2019. Você tem aí o website do projeto. Um conjunto de instituições brasileiras, europeias, empresas e universidades também, financiado no Brasil pela RNP e pela Comissão Europeia. Esse projeto ele focou principalmente na convergência dos acessos por fibra ótica e comunicação sem fio. Um dos aspectos importantes do 5G é a possibilidade da virtualização de funções de rede. Esse é um tema que quem tiver interesse pode pesquisar, mas basicamente isso significa uma maior integração entre as redes óticas e sem fio. Na verdade, isso significa no sentido de que é necessária uma maior integração entre as redes óticas e as redes sem fio para que essa virtualização possa ser implantada de uma forma eficaz, eficiente. Ou seja, as estações radiobase serem conectadas por fibra ótica, umas com as outras, entre as estações radiobase e as centrais das operadoras, de maneira que não só dados, mas também informações de controle e mesmo informações de configuração das funções das redes sem fio possam ser trafegadas em alta velocidade com baixa latência. A baixa latência é um outro aspecto também que a existência de fibras óticas em maior profusão, conectando as estações base, permite ganhos importantes. Então, uma arquitetura mais integrada de rede sem fio e rede ótica foi o foco desse projeto, e foram feitas demonstrações, protótipos, estudos teóricos. A Universidade Federal do Ceará, através do GTEL, foi um dos membros desse consórcio. O consórcio será objeto, inclusive, de uma palestra nesse mesmo workshop pelo professor Luciano Mendes, projeto 5G Range. Vocês terão a oportunidade de conhecer bastante na palestra do professor Luciano. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um outro projeto que está em fase final, cujo foco é principalmente uma versão do 5G
que alcance grandes distâncias a um custo-benefício interessante para as operadoras e que permita, portanto, a inclusão digital de regiões mais remotas, de regiões rurais, que ainda não são satisfatoriamente cobertas com as tecnologias 4G. Também um conjunto de instituições brasileiras, europeias, empresas, universidades, em que o GTEL participa. Muito interessante esse projeto, tem o website e, mais uma vez, vocês terão a oportunidade de assistir a palestra do professor Luciano. Eu falo agora da parceria com a Ericsson. O GTEL tem uma parceria com a Ericsson de 20 anos. Praticamente, podemos dizer que o surgimento do GTEL ele ocorre de forma concomitante com o início dessa parceria, uma parceria longeva. Eu arriscaria dizer que uma das mais longevas parcerias universidade-empresa em existência no Brasil hoje, com foco em vários aspectos, mas eu diria aspectos que refletem as linhas de pesquisa que nós falamos antes, de antenas, de transceptores, de qualidade de serviço, mas nos últimos anos em particular com uma ênfase em inteligência artificial aplicada em problemas de telecomunicações e como a inteligência artificial pode repaginar, digamos assim, reexpressar funções clássicas da rede móvel que eram resolvidas de uma outra forma, talvez mais empírica, mais heurística, utilizando agora, portanto, o potencial e o poder das tecnologias e dos conceitos de inteligência artificial. Eu vou apresentar na sequência 4 contribuições, apresentar, obviamente, de uma forma relativamente rápida, mas numa linguagem que nós também procuramos tornar acessível para o não especialista. 4 contribuições do GTEL que foram desenvolvidas em conjunto com a Ericsson e que foram patenteadas em linha com aquela observação que eu fiz há pouco, né, de que através da patente a gente consegue fazer esse bom entrosamento, né, em um documento que expressa ideias, conceitos acadêmicos dentro de uma visão de aplicação factível. São 4 conceitos que foram patenteados internacionalmente e, portanto, são a vitrine do que eu gostaria de apresentar como contribuições do GTEL para a tecnologia 5G. A primeira delas é o controle de potência assistido por inteligência artificial. Como eu disse, funções de rede móvel clássicas, como controle de potência, estão sendo revisitadas, repaginadas através do uso de inteligência artificial. Uma motivação para isso, por exemplo, é que no 5G nós pretendemos ou prevemos a existência de terminais, de equipamentos que vão se mover muito rapidamente, como drones. Não somente pessoas caminhando na rua, não somente veículos com pessoas usando seu smartphone, mas a possibilidade de termos drones, o que aumenta muito a velocidade e mesmo os graus de liberdade de movimento no espaço tridimensional. Então, revisitamos o problema de controle de potência, que é a função que determina a potência dos equipamentos, portanto tem uma relação direta com a economia de energia, e também com um problema mais técnico, que é a interferência entre diferentes estações base e entre diferentes terminais. Essa ideia basicamente usa a inteligência artificial num conceito chamado aprendizagem por reforço. E também utiliza uma interconexão entre as bases que o 5G prevê para o compartilhamento de informações. O objetivo é, através de ação e reação, controles que são de potência que são emitidos e a observação da reação dos drones, a estação rádio base, através de um algoritmo de inteligência artificial, aprender, de uma forma rápida, claro, quais são os melhores comandos, o momento de fazer esses comandos, e aprender de forma colaborativa com aquilo que as outras estações base estão aprendendo também. Portanto, há um compartilhamento de informações. Nesse cenário mais complexo, em que a velocidade dos terminais é maior, a mobilidade em 3 dimensões é maior, nós observamos que esse maior grau de aprendizagem cooperativa, né, enquanto que os métodos tradicionais eles nem são cooperativos e também não tem uma memória, digamos assim, de aprendizado daquilo que foi feito no passado. Então, ao agregar essa cooperação e esse aprendizado continuado, portanto, aprendendo com
acertos e erros do passado, a inteligência artificial permite que o controle de potência, em comparação com métodos tradicionais, funcione no 5G através desse método que nós propusemos de forma muito mais eficaz, resultando em menor interferência e uma melhor economia de energia para as baterias, no caso dos drones. A segunda contribuição é o que nós chamamos de antecipação inteligente de conexão com a antena da operadora. De novo, essa é uma outra função clássica de uma rede móvel, que é a função de handover, em que o terminal móvel é transferido, ele tem uma conexão em andamento aqui nessa situação 01 que está mostrada, o carrinho aí, né, está conectado com a estação rádio base azul, ele está se movendo em direção à estação rádio base verde e haverá um momento em que essa conexão será transferida, chaveada, né, da estação rádio base azul para a estação rádio base verde. Isso é um processo clássico. Novamente, nós estamos aplicando a inteligência artificial para, basicamente, antecipar esse handover. Tá? Nós estamos aprendendo também, criando um módulo de aprendizado, um banco de dados que, portanto, armazena decisões anteriores, faz um georreferenciamento baseado na posição das estações radiobase e permite que uma espécie de pré-definição de qual estação radiobase será a natural escolha da conexão por handover nos próximos segundos. Ou seja, nós estamos antecipando em alguns segundos a definição e, portanto, a rede estará preparada para fazer mais rapidamente e com maior confiabilidade a transferência dessa chamada de um terminal móvel, de um terminal móvel específico que está conectado a uma antena, a uma estação radiobase, para a próxima. Isso será feito de forma antecipada. Veja, por que isso é relevante especialmente no 5G? Se torna mais relevante, né? Seria relevante de uma forma geral, mas é mais relevante e necessário no 5G. Pelo fato de que o 5G também irá operar em bandas de frequência mais altas que as bandas de frequência do 4G. É o que nós chamamos de ondas milimétricas. Nessas faixas de frequência, o sinal ele tende a se atenuar de forma mais rápida e obstáculos podem causar atenuações, obstáculos comuns, como virar uma esquina, como você ser sombreado por um caminhão, por um ônibus, por exemplo, se você estiver no trânsito ou estiver na calçada. Enfim, devido à alta frequência, a alta frequência era mais susceptível a essas flutuações de força de sinal por obstáculos que, em frequências mais baixas, não causariam uma oscilação tão grande da força de sinal. Isso pode requerer um handover rápido, para que você não perca a sua conexão. Né? Então, a possibilidade de fazer handovers mais confiáveis e antecipados no tempo, né, se antecipando a uma futura queda de conexão ou interrupção de conexão, vai ter um impacto muito grande naquela questão da qualidade, né, da suavidade da conexão, da não flutuação da sua conectividade. Então, essa é a segunda inovação que nós estamos apresentando. A terceira tem muito a ver com o conceito de múltiplas antenas, o conceito MIMO. Nós, em 5G, uma das tecnologias que é fundamental para explicar como o 5G consegue uma velocidade de download tão elevada é o uso de antenas de feixe estreito. Isso é conseguido através de um conjunto de antenas, do uso de múltiplas antenas que, através de uma combinação dos sinais que são alimentados nessas antenas, é possível estreitar o feixe de antena. Para comparação com os sistemas 3G e 4G, a tendência é que nos sistemas 3G e 4G esse feixe de antena seja largo. Portanto, você tem uma área de abrangência da célula bem maior por um feixe de antena. Né? O feixe estreito ele permite como se fosse uma lanterna que foca e que tem um foco bem definido e, portanto, ilumina uma área específica com alta intensidade. Portanto, o feixe estreito consegue
concentrar radiação, energia na direção do usuário de interesse. É como se houvesse menos desperdício de radiação para todas as direções e focamos a antena apenas na direção do usuário de interesse. E isso cria velocidade, porque o sinal fica muito mais forte, isso aumenta a velocidade de transferência de dados. Porém, isso cria um problema, né? Tem um efeito colateral, que é, ao não abranger toda a célula, há uma dificuldade de encontrar o usuário no primeiro momento, no passo inicial em que o usuário vai fazer esse acesso. Então, para superar esse processo, né, nós propusemos uma solução que, usando inteligência artificial também, que faz uma variação de coordenadas do alcance da direção desses feixes. É como se nós fizéssemos uma espécie de uma varredura desses feixes iniciais para fazer uma espécie de mapeamento em um histórico que vai sendo construído gradativamente da localização dos terminais, de quais feixes foram mais bem sucedidos na identificação dos locais em que estão provavelmente usuários, né? E com um algoritmo que depois, de vez em quando, para que você possa também agregar novos usuários que vão surgindo no sistema, faz uma nova varredura, mas uma varredura mais inteligente, dando preferência a feixes que já foram mapeados com maior chance de sucesso. Esse processo vai sendo refinado e você vai reduzindo gradativamente o tempo de acesso inicial, através desse que nós poderíamos chamar de um grande processo de sincronização, para que esses feixes estreitos sejam ligados na direção certa num tempo mais curto possível. Então, veja que é uma solução bastante detalhada, né, que parte de uma ideia acadêmica, que é a ideia das múltiplas antenas, mas que muitos trabalhos acadêmicos não vão exatamente identificar alguns efeitos colaterais práticos, né, que o uso de feixes estreitos vai gerar. Portanto, na interação da indústria com a academia, nós ao mesmo tempo identificamos esse tipo de problema muito detalhado e usamos soluções que são populares na academia, como a inteligência artificial, para resolver. A quarta e última contribuição que eu gostaria de apresentar a vocês é a priorização de usuários com conexão dual. Uma outra novidade importante em sistemas 5G é a possibilidade de que o smartphone se conecte simultaneamente com mais de uma estação radiobase. Essa simultaneidade ou essa conexão dual, por exemplo, se forem duas antenas, ela também vem na mesma direção do que eu falei há pouco sobre a maior oscilação do sinal em bandas milimétricas, de ondas milimétricas, ou seja, frequências muito altas. A oscilação do sinal pode ocorrer com obstáculos móveis, com o próprio movimento do usuário virando uma esquina, deixando de ter uma linha divisada com a estação base. Portanto, a ideia de ter múltiplas conexões simultâneas com várias antenas da operadora permite uma coisa que nós chamamos de macrodiversidade, né? Então isso é muito interessante. Isso em si só já é bastante interessante, mas isso também abre a possibilidade de nós fazermos um gerenciamento de recursos de rádio mais interessante, já que o terminal está conectado a mais de uma estação rádio base. Então, em vez de simplesmente dividir a conexão dele em duas estações base meio a meio, o que nós fazemos é avaliar qual é a demanda de capacidade que aquele smartphone está tendo. Então, se ele está utilizando para assistir um filme com resolução 4K, a demanda é muito alta de largura de banda. Então, nós jogamos muita largura de banda das duas antenas para o terminal. Se ele está só acessando uma página web ou utilizando um chat, por exemplo, então, nesse caso, nós vemos que a conexão da segunda estação rádio base pode ter uma largura de banda bem menor, né? Quase que apenas para manter a conectividade ativa, porque a maior parte da sua necessidade de qualidade já está atendida pela primeira estação rádio base, né? Isso é feito de forma dinâmica, observando a natureza do tráfego, o tipo de demanda de tráfego que o usuário tem. Por que isso é interessante? Porque, obviamente, quando eu reduzo a largura de banda de uma das antenas, eu abro espaço, né, para outros usuários que tenham, de fato, uma demanda bastante substancial. Para isso acontecer, é necessário que haja uma cooperação também entre as estações base, e esse é um dos pontos-chave do nosso método, essa coordenação entre estações base,
e esse processo de, digamos assim, de escalonamento de recursos de rádio ou de gerenciamento de recursos de rádio que reflita essa real necessidade dos usuários, de maneira a não, digamos assim, não fazer uma over provision, né, que é uma provisão excessiva daquilo que não é necessário, o que tiraria recursos de outros usuários que podem realmente precisar daquela demanda de largura de banda. Então essas eram as 4 contribuições que eu gostaria de apresentar. São essas as minhas considerações nessa apresentação. Eu coloco aqui os contatos do GTEL, o meu contato pessoal, nossa página do LinkedIn, nossa página da web. O laboratório está sempre aberto a novas parcerias, a receber estudantes para fazer pesquisas nessas áreas que são muito interessantes. Estamos agora começando a pensar no 6G, né? Para daqui a 10 anos a gente estar voltando a fazer uma apresentação como essa, falando, se Deus quiser, das contribuições do GTEL para a tecnologia 6G. Gostaria de agradecer o convite à organização do evento Workshop 5G Conectividade na Amazônia e desejar a todos um excelente evento. Muito obrigado.